Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos nesse momento, nessa live que tem como objetivo falar sobre o Setembro Amarelo, sobre o suicídio. Um tema polêmico, um tema difícil de ser abordado e, infelizmente, um tema muito mais atual do que qualquer um de nós possa imaginar. O Instituto Foco e Bem-Estar é um instituto criado há 4 anos e tem como missão ajudar as pessoas a se desenvolverem em suas potencialidades, na inteligência emocional, para se tornarem pessoas com muito mais sucesso pessoal e profissional. E o Instituto Foco Bem-Estar está junto com a Organização Mundial de Saúde, Associação Brasileira de Psiquiatria, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Psicologia, aí nesta campanha do Setembro Amarelo a favor da valorização da vida. Então, vem para cá, venha participar de uma série de lives que o Instituto Foco e Bem-Estar quer promover aqui nesse canal para abordar este assunto, que é um assunto muito importante de todos nós abordarmos. Olá, Celi Psiclínica, seja bem-vinda. Luiz Roberto, meu amigo Lois, Margot, minha amiga querida, minha convidada Camila Nunes, que já está por aí, e é muito bom ter vocês aqui comigo, e eu peço a vocês para participarem dessa campanha comigo. De que forma? Estando aqui, participando das lives comigo, mães, apertando essa gaivotinha que tem aí e encaminhando, enviando essa live para o maior número de pessoas que vocês conheçam, para que todas as pessoas tenham acesso a uma informação baseada na ciência, baseada em estudo, em pesquisa, que eu e os meus convidados, para lá de especiais e importantes na minha vida, estarão aqui abordando, tá? Então vamos lá, apertem coraçõezinhos e apertem muito essa gaivotinha aí, para que muitas pessoas tenham acesso a esta informação. O suicídio tem sido compreendido como uma evidência não só de colapso, de sofrimento pessoal único exclusivamente de uma pessoa. Não. O suicídio vem sendo compreendido pela Organização Mundial de Saúde como algo muito mais extenso, muito mais importante no sentido de compreender, de abranger vários contextos da vida da mesma pessoa, daquela pessoa que pensa no suicídio. Então, o suicídio hoje vem sendo entendido como uma questão de saúde pública e tem aqui dados alarmantes de estatística. Veja bem, 800 mil pessoas se suicidam ao longo de um ano. E as tentativas de suicídio são multiplicadas por 20 vezes o número 800 mil pessoas. Faça a conta para você perceber quantas pessoas pensam em exterminar a própria vida durante um ano. 800 mil pessoas que levaram a cabo a sua vida, que deram cabo da sua vida, é uma população muito grande, gente. Então, o Instituto Foco e Bem-Estar quer sim fazer parte desta campanha Setembro Amarelo. Já estou aqui, devidamente paramentada para esta
esta missão aqui nesse mês todo. Por quê? Porque eu acredito na vida. E eu acredito que a vida tem a força, ela pulsa dentro de todos nós. E se nós podemos ajudar as pessoas a prevenirem, ajudarem as pessoas a se informarem que existe tratamento, existem muitas possibilidades para as pessoas buscarem para se sentirem melhor consigo mesmas e não cometerem o suicídio. O Instituto Foco e Bem-Estar tem esse objetivo então, e é por isso que nós estamos aqui para falar a respeito desse assunto que não pode mais ser encoberto. E aí eu quero dar um recadinho, eu já vou chamar ali a minha convidada, que é a Camila Nunes, psicóloga. Mas antes eu quero dar aqui um recadinho. O Instituto Foco e Bem-Estar, a partir de amanhã, dia 2 de setembro, estará abrindo um canal de conversa, acolhimento, socorro e atendimento para todas aquelas pessoas que necessitarem de ajuda neste momento, tá bom? Então, a partir de amanhã, você que pensa em suicídio ou que já pensou ou que conhece alguém que já tenha pensado em suicídio ou já tenha tentado suicidar, eu peço a vocês, entre em contato comigo através do site www.focoebemestar.com. Lá na bio do meu perfil, focoebem.estar, tem um link que você poderá acessar esse site com mais facilidade. Então, agora vou chamar a minha convidada Camila Nunes. Pamela Grazetti, um prazer enorme estar com você aqui hoje, ter a honra da sua participação na minha live. Camila, querida, já enviei para você aí um convite para você entrar, tá bom? Um abraço para todos vocês que estão passando aí, muito obrigada por estarem aqui e vamos fazer essa força, essa campanha, criar força para que a gente leve mais uma palavra amiga, um ombro amigo e também leve socorro para as pessoas que estejam aí em vulnerabilidade para o suicídio, ok? Então vamos lá. Vamos lá, Camila, vamos ver se você consegue entrar aí. Vou te encaminhar de novo aqui o pedido para você participar, o convite. E eu tenho certeza que vai ser uma noite muito boa. Enviei de novo um convite para você, Camila. Vê se você consegue entrar aí. Se não conseguir, manda para mim um convite e eu te aceito. Oi, Nanda, tudo bem? Seja bem-vinda. Enquanto isso, vou comentar aqui o que a Celi Psiclínica Cuidado Ser escreveu. Na realidade, a impulsividade leva a pessoa a aceitar a vida. Para aplacar a dor. É aceitar ou é acabar com a vida, né? Na realidade, a pessoa não deseja morrer, mas aplacar a dor existencial. Muitíssimo obrigada pela sua colaboração, pela sua participação com a sua fala, muito importante. Exatamente isso que a gente vai compreender em todo esse período aqui conversando, né? Oi, Camila! Olá, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada por você aceitar fazer parte dessa campanha do Instituto Foco e Bem-Estar, uma campanha a favor da valorização da vida e prevenção do suicídio. Você não poderia ficar de fora e não tem pessoa melhor para começar essa live, gente. Por quê? Porque a Camila é psicóloga, assim como eu. Ela é terapeuta cognitivo-comportamental e vem fazendo um trabalho maravilhoso com o público adolescente, infantil e também adulto. Então, a Camila é uma parceirona, já esteve aqui no
nosso canal algumas vezes e ela aí vai falar hoje sobre suicídio, vai dar um panorama geral sobre esse tema que precisa ser falado, entendido, divulgado, mas acima de tudo precisa ser prevenido. Camila, seja muito bem-vinda então, e eu gostaria de pedir para você falar um pouco sobre o suicídio. Por que é Setembro Amarelo? Qual é a relação que existe do setembro, né? Por que encontraram aí essa relação do Setembro Amarelo com o suicídio? O que você tem para falar para nós aí? Olá, Ana Clara, boa noite. Queria te agradecer o Um convite, né? prazer. Estar com você é sempre um prazer, para mim uma honra. Muito obrigada e poder conversar aqui, abrir um canal de comunicação, um canal de troca. Eu acho que essa é a nossa missão, né? Sim, Como psicólogas, a gente psicoeducar, levar muita informação a respeito de saúde mental, isso né? mesmo. Falar sobre esse tema, sobre suicídio, eu acho que é algo que ainda gera tanto tabu, né, na sociedade, ainda gera tanto preconceito. Então, a gente desmistificar, levar a informação e trabalhar com a prevenção é fundamental. Agora, né, em setembro, no dia 10 de setembro, a gente tem aí uma mobilização mundial de prevenção, é o dia de prevenção ao suicídio. Na próxima semana, no dia 10 de setembro. E aí, por conta desse Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, isso se estendeu para o mês, né? E virou aí esse Setembro Amarelo. E pensando um pouquinho nessa história do porquê o Setembro Amarelo, isso veio após o suicídio de um rapaz americano em 2003, né, que chocou muito ali a sociedade americana. E aí os pais começaram essa campanha de prevenção com essa fitinha que você está Tá usando, vendo né, que bonitinho? amarela, para levar para mobilizar essa conscientização em relação ao suicídio, porque o rapaz ele se suicidou, ele tirou a vida dentro do próprio carro que era amarelo. E aí por conta disso foi dada essa cor, né, para essa conscientização para que a gente pudesse falar mais disso. Então você falou, né, Ana Clara, a respeito dos números de suicídio, e realmente isso é assim alarmante, né? É um número muito alto. Eu estava lendo, né? A gente não tem dados assim tão recentes. O último dado que eu consegui consultar é de 2018. Então, assim, já tem aí 2 anos, né? Mas fala-se que o suicídio ele está entre as 10 principais maiores mortes de causa, principais causas de Casal. morte no mundo, né? Então, esses números eles apontam que a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida. Então, enquanto a gente está aqui conversando, né, nessa live, tem uma pessoa passando por um sofrimento psíquico muito grande e que chega nesse colapso emocional, nessa tormenta emocional de tirar a própria vida. Então, a gente falar sobre isso, a gente abrir assim, o principal caminho. O Setembro Amarelo, ele fala, ele tem como slogan falar é a melhor solução, né? A gente Perfeito. não pode deixar de falar sobre isso. Então, falar é a melhor solução. A gente precisa falar. Você sabe, Camila, que eu também estava estudando sobre esse tema, né? E eu estava olhando o site da Organização Mundial de Saúde, que diz que no ano de 2020 estava sendo calculada a possibilidade de existir 1.600.000 suicídios Aham. até o final de 2020, sendo que esse dado ainda não havia sido fechado, em virtude de estarem aí colhendo mais dados estatísticos em relação à pandemia, né? Então, Sim. esse dado que nós duas lemos de 2018, na verdade, hoje, a Organização Mundial de Saúde já fala num dado ainda maior e
tendo aí os casos de suicídio concretizado, né? Não tentativo, suicídio mesmo, cerca de 800 mil pessoas, uma pessoa a cada 40 segundos no mundo. É muito Aham. triste saber disso, né? Muito. E as tentativas de suicídio, as tentativas, a pessoa pensar e tentar, está já sendo calculada com 20 vezes o número do suicídio consumado. Então, é um número de tentativas muito grande. E isso a cada segundo, né? Você imagina 40 segundos, pisquei o olho, deu 40 segundos. Então, gente, bora lá, vamos apertar esse aviãozinho aí e mandar para o maior número de pessoas que você conheça, que faça parte do seu hall de amigos e peça para que essas pessoas divulguem. E é assim que uma corrente do bem faz. E é assim que a gente pode ajudar a salvar a vida de alguém em algum lugar do mundo nesse momento. Então, vem comigo com a Camila para a gente poder conversar. Tem aqui uma pessoa que está perguntando se nós vamos falar sobre prevenção. Sim, Uhum. tudo isso vai ser falado e eu quero dar aí boa noite, boas-vindas para todas essas pessoas que estão chegando aí agora na nossa live e que vão ficar aí com a gente. Camila, bom, pensando nessa questão do suicídio, o que é que você entende como profissional que são assim os maiores fatores que predispõem, que vulnerabilizam uma pessoa para que ela tenha pensamentos de autoextermínio? Sabe, Ana Clara, eu tive lendo, né, nesses dias por conta do Setembro Amarelo para tentar trazer assim, informações bem atuais a respeito desse assunto. E suicídio ele é um assunto muito complexo, né? Eu acho que é muito difícil a gente simplificar um assunto tão complexo, é, colocando ali um motivo ou outro. Eu acho muito importante a gente trazer essa Contextualizar, né? discussão, né, contextualizar, até para a gente não rotular e estigmatizar ainda mais, Ótimo. né? Assim, existem alguns fatores de risco, né, como você colocou, para o suicídio. Eu acho muito importante a gente esclarecer todos eles aqui, Ótimo. né, para que as pessoas também fiquem alerta. Alguns fatores de risco que a gente pode identificar tem a ver com alcoolismo, né? Com alterações de humor. A incidência do suicídio, ela é maior no público masculino. Uhum. A gente tem uma relação de 4 homens para uma mulher, né? Então, o sexo masculino, ele também acaba tendo acaba sendo também um maior fator de risco para o suicídio. É, Existem questões como essa que a gente está vivendo, como a pandemia, né? Então, estresse, um grande fator estressor, que acaba fazendo com que, às vezes, muitas pessoas passem por uma situação de desemprego ou de perda ali de prestígio social. Então, todas essas situações, elas vão se somando a uma predisposição, né, pessoal, genética, histórico, familiar, cultural, e às vezes leva com que a pessoa cometa o suicídio. O suicídio, é importante a gente pensar que o suicídio ele é um desfecho, né? Ele é ali, a gente fala muito do copo d'água, né? Que vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Então, o suicídio a gente pode entender como essa última gota que fez o copo transbordar, né? É, Quando a gente fala dos números, isso choca muito a gente, porque, né, são números alarmantes, mas a gente tem também um dado de pesquisas em relação ao suicídio, que 90% deles
poderia ser evitado. Uhum. Então, a gente trazer isso, né? Trazer essa campanha do Setembro Amarelo, falar dessa preservação à vida, é para a gente trabalhar nessa prevenção, né? Para que a gente fale sobre isso, que a gente observe ao nosso redor. Eu estava estudando e aí dentro desses estudos tem um psiquiatra, eu não sei se você conhece, o nome dele é Neuri Botega. Conheço. Ele é um ele é um professor, né? Ele é um estudioso, pesquisador nessa área de suicídio. Uhum. E ele desenvolveu uma sigla chamada ROC, né? E eu achei assim muito interessante, porque ela é simples e ela faz com que a gente fixe, né? A gente Uhum. pega ali o que pode ajudar a gente a entender um pouco mais o suicídio. Então, ele coloca ROC. No R, ele fala sobre reparar, né? Para a gente reparar as pessoas que estão ao nosso redor, quem está ao nosso redor. E aí, reparar em quê? Hum. Reparar no sofrimento, né? Reparar em mudanças de comportamento, reparar nesses fatores de risco que eu coloquei aqui, né, agora. Então, a gente reparar ao nosso redor, né? Você já reparou, Ana Clara, como é que hoje a gente fala muito? A gente tem muitos lugares de fala, né? A gente tem a rede social, que a gente tem muito espaço para conversar, todo mundo dá a sua opinião, mas que a gente ouve muito pouco, Ah, sim. né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar Isso muito na precisa ser gente. mudado, né? Eu acho que hoje a gente está muito assim, aí fazendo uma análise assim, né, uma crítica, acho que muitas vezes a gente está preocupado em falar e não ouvir, né? E aí a gente vai para essa segunda letrinha do rock, que é o O, que é o ouvir. Ouvir o outro, né? Ouvir sem julgamento, sem crítica, sem discursos, né? Às vezes a gente repara, mas a gente não ouve, né? A gente às vezes não pergunta. Então, muitas vezes, para a gente ficar atento, para a gente ficar alerta, a gente precisa perguntar. Perguntar para o outro, fulano, você tá bem? O que está acontecendo? E perguntar com a intenção de ouvir, Ouvir. De de fato, fato, ouvir. aquela resposta. Uhum. Então, isso tem a ver com essa prevenção, né? Reparar, ouvir o que o outro tem a dizer. Nesse ouvir é muito importante o acolhimento, porque muitas vezes o que para gente ali, né, para aquela pessoa que observou, que reparou e perguntou, o suicídio pode ser algo impensado, né? Aquela pessoa nunca sequer passou pela cabeça. Então, muitas vezes, quando ouve alguém relatar esse desejo de dar fim à própria vida, que é, na verdade, de dar fim àquele sofrimento, àquela angústia, vem logo uma ideia de, não, mas você não pode fazer isso, né? Às vezes, um discurso ali para tentar demover a pessoa daquela ideia. Porque a Uhum. ideia da morte, ela Assusta. choca a gente. Assusta muito. E aí, essa pessoa, né, que tá com a ideia, que tá ali passando por uma ideia de suicídio, que pensou, ela logo vai se fechar. Ela não vai ter ali a abertura para falar sobre esse sofrimento. Então, é muito importante que esse ouvir seja um ouvir sem julgamento, né? Acolhendo, sem aquele julgamento moral, com respeito pela dor do outro, porque a dor do outro é do outro. Então, somente a outra pessoa vai poder falar como ela sente aquilo ali. Mensurar. E aí, essa outra letrinha aí, a C, né, do rock lá, do professor Neuri Botega, é o conduzir, né? Então a gente repara ali que tem alguma coisa acontecendo, que teve uma mudança de comportamento, tem às vezes um uso abusivo
álcool ou outras substâncias. A gente percebe ali que tem algo acontecendo, mas a gente não sabe o quê, né? E aí passou para o próximo passo, ouviu, viu que a pessoa abriu para você ali, às vezes, alguma ideia de suicídio. A gente não tem, as pessoas não têm que saber lidar, porque ninguém, né, se ela não é especialista em saúde mental, ela não tem que se cobrar lidar com aquilo ali, saber, mas ela pode conduzir, né? E aí, conduzir para onde? Conduzir para quem? Né? Perfeito. Conduzir para profissionais de saúde mental. Então, vai buscar um psicólogo, vai buscar um psiquiatra, né? Vai buscar canais ali que possa, de fato, dar suporte, tratar se tiver alguma doença ali em curso, né? A gente já, né, eu falei aqui que o suicídio, ele é o desfecho de algo. Então, a gente tem que tratar esse algo que está O acontecendo, que vem né? antes, Então, né? isso, é esse processo anterior a esse copo que está cheio. Então, a gente tem que começar, tá cheio de quê esse copo? Né? Então, a gente vai trabalhar aí, vai tratar isso que levou a pessoa a ter essa ideia de dar fim àquele sofrimento, né? A Jaqueline colocou aqui, a morte seria, em minha opinião, não uma coisa ruim, mas o fim do sofrimento, né? Então, quem tem essa ideia, né? Quem nutre o desejo de tirar a própria vida, nem sempre a ideia, ela está muito clara que é de tirar a vida, mas ela quer de fato dar fim, sim, àquilo que ela está sentindo, que é insuportável. E muitas vezes essa pessoa, ela tá num grau de sofrimento, ela tá tão encapsulada, né? Eu falo que cria uma cápsula ali em torno dela e daquele sofrimento, e ela não vê rota de fuga, Perfeito. sabe? Ela não observa ali rotas de saída para aquele sofrimento. Então, a gente fala de um estreitamento do pensamento, né? E o processo cognitivo está ali Fica seguindo sempre aquele afunilado, né? mesmo, né? Então, tanto os pensamentos como as emoções, elas se afunilam e a pessoa não vê saída, né? Então, muitas vezes, nesse ouvir, né? Nesse reconhecer, reparar, nesse ouvir, a gente precisa perguntar diretamente, porque eu percebo muito, Ana Clara, não sei se você observa isso, que como o suicídio é um tabu, às vezes as pessoas têm medo de perguntar diretamente, sabe? Falar assim, mas você pensa em tirar a própria vida? Porque às vezes as pessoas acham que ao perguntar, ela tá dando a ideia. Ela tá sugerindo, então nem vou perguntar. Sim, vai se sentir mal, culpada por ter perguntado, vai achar que está, na verdade, sugerindo, né? Você falou um ponto que eu gostaria de voltar e que eu acho que é o ponto inicial, assim. Depois você me diga se você concorda comigo, né? Que é conexão. Para que eu possa perceber alguém do meu lado, né, que esteja com um comportamento diferenciado, negativo, estranho, eu preciso estar atenta ao outro. E a gente está vivendo um momento em que nós não estamos atentos ao outro. Então, voltar esse olhar para o outro vai facilitar essa conexão, né? A partir do momento que eu consigo me conectar, eu consigo estar mais presente na minha vida, não ficar lá no futuro, ou então não ficar lá no passado. Eu consigo me presentificar na vida, eu consigo me conectar com o outro. E aí então, eu consigo reconhecer, eu consigo ouvir, eu consigo conduzir, eu consigo seguir essa siglinha aí que você está falando para eu poder prestar ajuda. Mas como que se presta ajuda, gente? Como é um assunto que fere a gente, que magoa, que assusta, que atormenta, tocar nesse assunto realmente traz um medo para a gente também, né? Para quem está ali do lado. E aí eu pergunto para vocês, todos que estão aqui, qual de nós nunca pensou em morrer?
todos nós, um momento ou outro pensou. Sabe como? Quando aquele pensamento passa assim, ó, oi Rafa, Dedê, quando aquele pensamento passa assim, ah, era melhor eu não estar aqui. Ai, a vida hoje não está nada boa, era melhor eu nem estar aqui. Melhor nem viver. Gente, Preferia isso morrer. prefiro morrer do que viver, do que lidar Prefiro. com isso, do que lidar com essa pandemia, com esse problema, com tal problema. Gente, Uhum. isso é sim um pensamento muito rápido de suicídio. A diferença é que, às vezes, uma pessoa que pensa ou que fala esse tipo de coisa, que tem essa frase, não está em vulnerabilidade emocional e psicológica para se aprofundar nesse sofrimento. Então, às vezes, fala de boca para fora, né? Mas Uhum. aquela pessoa que realmente pensa em autoextermínio, ela tem comportamentos que vão levando para isso. E essas Uhum. são dicas que eu vou pedir para a Camila falar aí um pouco a respeito dos comportamentos perigosos, dos comportamentos de risco, dos comportamentos que podem ser indícios para que vocês, à volta, consigam perceber quem pode estar em perigo e quem não pode. Vamos falar um pouco sobre isso, Camila? Vamos sim, Ana Clara. Isso que você falou, né, de em algum momento já passou pela cabeça de todo mundo a ideia de morte, mas quando a gente passa a ideia, mas não há um planejamento, né? E Exatamente, essa é a aí tem uma diferença. diferença Ótimo, muito aborda grande. isso aí, Camila. Muito bom, muito bem colocado. É porque assim, essa ideia ela passa, mas passar da ideia de, ai, preferia não viver essa situação, ai, prefiro morrer, e a planejar o próprio fim, tem uma diferença grande que aí tem a ver com essa Enorme. vulnerabilidade, né? Com às vezes a presença ali de algum quadro mental, psiquiátrico, de algum sofrimento, para a gente, né, para a pessoa passar desse pensamento, dessa ideia para o planejamento e às vezes de fato a ação, Sim. né? E é interessante, quando a gente pensa nisso, vamos pensar assim, a gente tem um instinto de proteção, né? Se a gente chega assim, por exemplo, numa sacada muito alta e chega ali, nossa, a gente às vezes sente um frio na barriga, a gente Ai, é. dá um passo para trás, né? Então a gente se protege disso, porque vem o medo, e o medo faz com que a gente se proteja dessas situações de risco. E aí por isso o suicídio ele choca tanto, porque algo que é tão instintivo, que é tão natural, que é o se proteger, para essa pessoa não teve. Sim, Ela ela não teve esse consegue acionar esse mecanismo, né, de autoproteção. Uhum. Então, algo ali ocorrendo dentro dela que faz com que isso fique de lado, né? E aí ela acaba chegando nesse ponto de tirar, né? De tirar a própria vida. Então, Uhum. para a gente pensar, né, nesses fatores de risco, nesses comportamentos, eu acho importante a gente pensar e tentar identificar o desamparo, né? Eu observo muito que essa é uma sensação muito presente, né? Esse é um sentimento muito presente em quem tem ideias de suicídio. Então, o desespero, né? Que é aquela coisa do ela não vê saída, ela não vê rota de fuga, ela não enxerga opções, ela não enxerga alternativas para aquela existência. Então, entra num processo de desespero profundo, o Uhum. desamparo, o desespero. Muitas vezes pode ter em curso ali um processo depressivo, né? Então, Perfeito. lembra lá, o suicídio, ele é o desfecho, né? Ele é o desencadear de algo. Então, pode ter ali algum quadro, alguma alteração de humor, né? Então, pode ser uma depressão ou pode ser um transtorno afetivo bipolar, Pode ser um que a transtorno de pessoa tem, paranoia, sim, né? transtorno de Uso de personalidade, e drogas.
Ou Essas às oscilações. vezes nada disso, mas a perda do emprego, né? Eu posso contar um caso, uma história? Ai, vamos adorar. É, Conta. então, eu trabalhei durante muitos anos na Clínica de Saúde Santa Mônica, que é uma clínica psiquiátrica, né? Então, eu tive muito contato com pessoas com vários, assim, com toda sorte de transtorno psiquiátrico do mundo. Um deles, o suicídio, óbvio, né? Um quadro de depressão grave, ou um quadro de alterações muito intensas do humor, ou um quadro de muito sofrimento por várias outras possibilidades, inclusive uso de substâncias psicoativas, que eu conheci um senhor já com alguns anos. Na época ele tinha, se eu não me engano, 53 anos. Ele trabalhava numa grande multinacional no Rio de Janeiro. E aí ele foi internado porque ele estava tentando suicidar. Bom, Uhum. foi ali o meu primeiro contato, de fato, com alguém que estava tentando se matar, né? O primeiro sinal que eu percebi nele, mesmo antes de ter o contato mais próximo, foi um vínculo muito grande aqui. E aí me fez Uhum. pensar, será que ele está zangado? O que será que está acontecendo? E a gente fazia discussões clínicas, né? E aí eu disse, eu acho que ele tem depressão. E aí fomos conversar, fomos ver. E aí foi muito interessante porque perder o trabalho foi a gota d'água naquele pote. Quando você falou do copo, eu me lembrei. Foi a Uhum. gota d'água. Por quê? Porque o casamento não estava muito bom, ele se sentia extremamente sozinho, com muitas vulnerabilidades psicológicas. E aí ele tinha no trabalho a ponte de apoio dele e contato com a realidade. Quando ele perdeu o trabalho, o emprego, aí ele realmente atentou contra a própria vida, né? Então você vê que quantos detalhes ricos que tem aí nessa situação. Um quadro depressivo subjacente, mas por quê? Dificuldades de relacionamento familiar. E aí, tudo Uhum. isso ao longo do tempo, dos anos, acabou ajudando a trazer aí, a dar espaço para um quadro depressivo. Oi, Ju, minha querida professora de Pilates, que está me salvando da dor na coluna. Um beijo, lembro de você todo dia, hein, Ju? Então, você vê que existe um acúmulo de sofrimento e existe também esse afunilamento que você falou do pensamento, da cognição, que não deixa a pessoa achar saída, porque ele dizia assim: depois que eu perdi o emprego, não tem mais possibilidade de eu viver bem. Porque ele Uhum. já tinha uma certa idade, como que ele ia se colocar de novo no mercado de trabalho? Só que ele era Uhum. um homem extremamente competente, capaz para trabalhar numa multinacional e ser um líder. Então, Sim. aonde estavam essas Brilhantíssimo. capacidades dele que poderiam ser alavancadas, né? Para ele, por exemplo, passar a fazer consultoria, Uhum. mas a pessoa não consegue encontrar essas saídas, né? E às Uhum. vezes sofre calado e não conta para ninguém. E às vezes É, o outro não quer ouvir também. Então, sim. esses Às vezes. comportamentos diferentes, o isolamento, parar de se comunicar, não querer se cuidar, ou então dizer que está tudo bem, que está tudo às mil maravilhas, mas na verdade não está. Uhum. O desinteresse, né, Ana Clara? O desinteresse, às vezes, naquilo que sempre gostou de fazer, nas atividades que sempre trouxeram prazer para aquela pessoa, e ela passa, às vezes, a não ver mais sentido naquilo ali, Não né? vê o próprio Ah, quando, valor.
Enquanto você estava falando, a Jaqueline, né, ela escreveu aqui que ela não sabe se ela entende o suicídio como um ato de covardia ou Ou de de coragem. coragem. Assim, eu não sei se esse é um julgamento, né? Não sei se a gente vai entender como coragem ou covardia, porque eu acho que se a gente coloca o suicídio num ou no outro lugar, talvez a gente esteja julgando. Eu acho que é tão complexo, sabe? Tem tanta coisa aí. é, que assim, eu não vejo nem como fraqueza, nem como covardia e nem como coragem, sabe? Eu vejo mesmo como um colapso, né? Quando Perfeito. você contou, sabe, esse caso e compartilhou com a gente essa experiência, eu fiquei pensando a ideia de ruína, né, que esse senhor tinha a respeito dele, Sim, caiu né? tudo por terra. Todos os alicerces, né? E a gente tem aí colunas que sustentam o nosso eu interior, né? Então cada um vai ter aí, a gente tem várias, né? Mas a gente tem algumas que são realmente de sustentação. E de Perfeito. repente numa hora em que para essa pessoa o trabalho era ali o que sustentava o eu dele, e essa coluna desabou, ele entrou em colapso, né? Então foi ali a ruína total. E aí se reconfigurar, né? Se reencontrar é um processo que é possível. A gente vê aí a resiliência, né? É um Essa processo de força. construção, reconstrução, né, Camila? Uhum. Então, de fato, é difícil para as pessoas falarem sobre o suicídio. É difícil para as pessoas perguntarem, né, sobre isso, tocar no ponto. E quem pensa também não fala com tanta facilidade, né? Alguém colocou aqui, eu não me recordo o nome, mas e quando a pessoa não quer ajuda? Né? Muitas vezes a pessoa pode estar num processo depressivo, por exemplo, tão grave, né? Às vezes ela tá 6 dias sem tomar banho. Então, assim, Perfeito. se ela não consegue se levantar para tomar o banho, ela não vai conseguir, de repente, passar a mão no telefone e Isso. marcar um médico, marcar um psiquiatra, sabe? Ou marcar um psicólogo. Então, às vezes, aí a gente fala dessa rede, né, de cuidado, desse olhar atento, né, desse olhar amigo, desse olhar cuidadoso, de essa pessoa ela não está em condições de cuidar dela. Por exemplo, Perfeito. marcar um médico tem a ver com autocuidado, né? Se eu sinto uma dor no meu estômago, poxa, eu preciso marcar um médico de estômago para mim, né? Mas ali a minha saúde mental está preservada para entender que eu preciso marcar aquele profissional para cuidar de mim. E às vezes essa saúde mental, ela não está preservada, né? Ela está comprometida, a motivação, né? A pessoa não tem essa A força. autoestima, né, a capacidade de ter autocuidado, Uhum, autoconsciência, autorresponsabilização. E eu acho, aí uhum, você falou na questão do julgamento, né? Que uhum, as pessoas, a sociedade, de modo geral, julga muito a pessoa que fala que quer morrer, a pessoa que tenta, e às vezes ainda fala muito sobre aquela pessoa que realmente conseguiu dar cabo da vida. Né? A pessoa que está nesse estado emocional, ela não tem, ela tem ofuscamento das suas capacidades mentais, cognitivas, psicológicas, relacionadas aos aspectos positivos e virtuosos. Então, quando a gente vê, nossa, mas a pessoa se matou, era tão novo, uma pessoa cheia de vida, corta o coração, né? Pô, por uhum. que a pessoa não procurou ajuda? A resposta é simples, curta. Ela não procurou ajuda porque ela estava adoecida mentalmente. Não é covarde, não é para assustar alguém, para punir alguém, porque quando uma pessoa pune alguém tirando a própria vida, antes de mais nada, ela já se puniu, ela já se chicoteou com vários processos
cognitivos, mentais dela, psicológicos, negativos. Então, a campanha do Setembro Amarelo, a valorização da vida, existe inclusive pela Associação Brasileira de Psiquiatria, que criou o Centro de Valorização à Vida, com uma fonte, um canal de ajuda, de escuta, de apoio, com várias ações. Nesses canais é muito trabalhado com as pessoas que estão ali para receber esse contato, essa diminuição do julgamento, né? Quem de nós, de fato, tem o direito de julgar o outro, em qualquer circunstância, né? Eu tenho um cunhado cirurgião plástico, e assim, eu gosto muito de conversar com ele. Ele é um cara muito sábio, sabe? E sabe porque lê culto e sabe porque ele pensa na vida. E ele diz assim para mim, sempre falou isso, nunca me esqueci. Quando você aponta o dedo para alguém, lembre-se que tem 3 apontando para você. Olha que interessante, né? É preciso fazer essa autorreflexão, e para a gente ser ponte de ajuda para o outro, é preciso diminuir o julgamento. Nós somos muito críticos, nós aprendemos a ser críticos, né? E a gente está aí num momento onde a empatia é muito falada, e a gente precisa desenvolver a empatia cada dia mais. Assim eu consigo ajudar ao outro. Eu consigo estender os braços para o outro que não vê saída. E talvez o meu olhar, o meu sorriso, a minha mão estendida pode ser a única saída para aquela pessoa. Só que essa saída precisa ser construída, porque ela nem mesmo consegue enxergar em você, em mim, na Camila, no outro, no psiquiatra, num filho, no marido, numa esposa, essa saída. A gente é que precisa dizer, a gente é que precisa dar a mão, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa crítica. Então, como a Camila falou, que você não sabe se é bem um ato de coragem ou um ato de covardia, né? Isso é o que menos importa. O que mais importa é a vida daquela pessoa, não é, Camila? Sim, sem dúvida. E aí a gente entra nessa questão da prevenção, né? Desse cuidado, desse apoio, né? Perguntaram aqui, Ana Clara, né? O que seriam esses sinais? Então, a gente está falando aqui desses fatores de risco, do desamparo, do desespero, de uma desesperança, de uma depressão, de um uso abusivo de drogas, né? Às vezes o uso ali de alguma substância, ou álcool, ou qualquer outra substância, já entra ali como uma tentativa de curar aquele sofrimento, na verdade que não está curando, né? Vai trazer outros problemas, né? Mas às vezes é uma tentativa de anestesiar aquela angústia, anestesiar aquela dor, né? Então, são sinais, a gente falou essa questão desses alicerces, né, emocionais que a gente tem. Então, às vezes a pessoa passou por alguma perda importante, que é um desses pilares, dessa coluna de sustentação, que cada um tem a sua. Às vezes, para quem está de fora, fala, nossa, mas foi por isso? Para aquela pessoa foi por isso. Aí entra o não julgamento, né? Porque a gente não sabe como aquela pessoa foi construída. Eu sempre comparo a nossa construção interna a uma casa. A gente tem nossos tijolinhos, a gente tem os nossos pilares de sustentação. A gente sabe como a casa do outro foi feita? A gente não sabe. Então, muitas vezes a gente não sabe nem a nossa, né? A gente só vai se conhecer através de um processo de psicoterapia, entender quais são os meus pilares, quais são os meus valores de vida. Então, às vezes, uma pessoa que passou por uma perda, às vezes a perda de um trabalho, às vezes uma perda financeira, às vezes perdeu um status, às vezes passou por um divórcio, né? Então, esses são fatores de risco importantes. Então, às vezes, depois do suicídio, né, depois que essa pessoa
ela cometeu suicídio, a família entra ali às vezes num processo de culpa. Acho que a gente também tem que falar um pouco disso, né? E às vezes depois do ocorrido, as pessoas identificam os sinais, Sim, né? Poxa, sim. mas isso estava acontecendo, como é que eu não percebi? Gente, nem sempre é tão simples assim perceber, né? Porque a gente pode trabalhar, a gente vai conversar, vai perguntar, mas eu acho que é importante a gente também não entrar num processo de culpabilização, porque nem sempre é Esses possível, sinais né? são inteligíveis, né? Transparentes, né? Tem alguns sinais que eu penso que, assim, tenho visto na minha prática, né, profissional e também na minha vida pessoal. Ao longo do mês de setembro, vocês vão me ouvir dar muitos depoimentos. Eu tenho experiências vividas com pessoas muito próximas, que eram próximas a mim, que cometeram suicídio. Mas alguns sinais de fala tem que perceber, né? Que é quando a pessoa fala assim: ah, não vale a pena a gente se dedicar muito a ter muitas coisas na vida, a viver. Opa, aquela Uhum. pessoa que diz, que ameaça, que diz assim: eu quero morrer, eu quero me matar. Escuta isso não como uma chantagem, mas como uma possibilidade. Por quê? Porque às vezes a pessoa vai até querer fazer chantagem, né? Ela quer fazer uma chantagem, quer fazer ali um drama, vamos dizer assim. O próprio desejo de fazer o drama, a ação para fazer o drama já mostra que essa pessoa tem uma dificuldade muito grande para resolver os problemas da vida. E aí, se ela realmente tentar o autoextermínio e conseguir, então, quando eu tenho para mim, já que eu passei aí anos trabalhando na clínica psiquiátrica, eu tenho para mim o seguinte: a pessoa falou que quer morrer, eu vou levar isso a sério. A pessoa Uhum. parou de se cuidar, deixou de ser vaidosa, tá cabisbaixo, não quer tomar banho, não quer se alimentar direito, relata que não dorme bem. Eu sempre pergunto: como está o seu humor? Ah, tô mais ou menos. Mas mais ou menos como? Conta para mim, o que que eu posso te ajudar? Esses são sinais que você pode observar, ouvir com atenção e ver o comportamento da pessoa. E aí você vai pesquisando, vai tentando se aproximar, né? Algumas pessoas que chegam a cometer o suicídio não falam, elas agem. Por exemplo, Uhum. pessoas que começam a se interessar em comprar chumbinho para matar pombo. Eu tenho esse relato na minha história profissional. Ué, mas nunca teve Uhum. esse interesse? Aí você vai ver, tá revoltado, tá deprimido, tá agressivo, comportamento impulsivo. É um sinal que a gente tem que ficar atento. Aquela pessoa que era tranquila, mas de repente começa a beber muito, a usar algum tipo de droga, a se medicar muito, a brigar muito. Presta atenção. Esse é um alerta que você pode ter, né? Irritabilidade, né, Ana Clara? Muitas vezes, para quem tá de fora, né, fala assim, nossa, mas fulano tá deprimido. Não, não identifica ali que às vezes a depressão ela pode aparecer como uma irritabilidade enorme. A pessoa tá Uhum. sensível, parece ali um porco-espinho. Você vai falar e a Dá pessoa já. choque. Isso. Então, a irritabilidade é também um sinal, pode ser também um sinal de que esse humor está alterado, né? O isolamento social. Então, a Perfeito. pessoa ela vai deixando, ela vai desinvestindo das relações dela. Eu costumo falar que assim, as luzes vão se apagando, né? Ela não vê mais o brilho das coisas, vai tudo ficando cinza, tudo ficando apagado, né? Então essa pessoa, ao não ver mais esse brilho, essa luz, ela vai deixando, ela vai se embotando, ela vai se isolando, ela vai se fechando. Então, quando a gente fala, né, de como é difícil perceber, às vezes,
É difícil perceber às vezes por isso, porque o outro deu esses sinais que são sutis, né? Uhum. Existem sinais em que às vezes a pessoa verbaliza, e isso é perigoso, né? Como você falou. Isso é um mito, né, Ana Clara? Às vezes as pessoas falam assim: ah, não, quem ameaça não Ah, faz. tá. Faz sim. Por Né? acidente ou não, mas pode sim, pode chegar lá. Sim. E eu acho que é isso que você falou, né, Ana Clara? Eu acho que se uma pessoa precisa ameaçar, tirar a própria vida para lidar com alguma situação, não tá tudo bem, É, não tá saudável, né? O suicídio, eu acho que a gente não pode pensar o suicídio como algo saudável, como né, algo de um processamento mental que está saudável, né? A gente tem hoje, né? Hoje, a gente tem o recurso da palavra, né? Então, quando a gente sofre, a gente tenta organizar, a gente tenta colocar esse sofrimento em palavras, em ideias, em palavras para a gente poder dar conta disso. E a gente vê que no suicídio não tem, né? verdade. Esse pensamento, essas emoções tá tão ali comprometido, tão justinho, que esse recurso de organizar em palavra as dores escapa, Perfeito. né? Camila, a gente tem, desculpa te interromper, a gente tem 4 minutinhos, tá? E eu gostaria de te pedir se você tem algum fechamento para fazer do assunto, se você tem alguma sugestão, alguma orientação, esse é o momento de fazer. Eu já quero agradecer aí a tua presença, principalmente, a presença de todos vocês. Emplacamos com um público muito bom. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui fazendo parte da campanha de valorização à vida e prevenção do suicídio. Vamos lá, Camila, o que você pode falar aí para fechar a sua fala? Eu agradeço novamente, Ana Clara, o convite. Um prazer enorme poder estar com você, poder conversar com todo mundo, poder falar sobre esse tema que é tão tabu, que é tão difícil, mas que a gente precisa falar. Eu acho que assim, minha maior mensagem é falar. Falem, falar é a solução, falar é o caminho, né? À medida em que a gente fala, em que a gente coloca em palavras esse sofrimento, em que a gente fala do sofrimento, em que a gente procura ajuda, ou que a gente fala oferecendo ajuda para o outro. Vem cá, você está precisando de alguma coisa? Você quer me Perfeito. falar? Eu posso te ajudar? Eu acho que é falar e ouvir, né? Falar e ouvir. A gente precisa muito trabalhar isso para que a gente tenha um cuidado e, de fato, trabalhe com essa prevenção ao suicídio, essa preservação da vida. Bacana, muito, muito, muito obrigada. Pessoal, fiquem aí conectados com o Foco e Bem.Estar, que no dia 10 eu vou trazer o doutor Eduardo Birman, psiquiatra, e ele vai falar sobre todo o entendimento médico, psiquiátrico, clínico, funcional aí do cérebro em relação aos pensamentos, ao comportamento suicida. Depois, eu vou trazer dia 15 uma chefe funcional que ela trabalha fazendo alimentos funcionais, a Pamela Grazetti, e ela vai falar sobre a atuação dos alimentos para ajudar a pessoa a melhorar a sua saúde mental, a influência de um bom alimento no corpo. Vou trazer também a Isabela Gelli falando sobre ideias de autoextermínio com o público infanto-juvenil e depois a doutora Fabiana Pierre, psiquiatra de adultos, e eu vou fechar aí no finalzinho de setembro também falando as contribuições da psicologia positiva para uma vida melhor e a valorização da vida. Camila, obrigada, obrigada a todos vocês aí. Obrigada, Beijo. adoro sempre muito estar com você, tá bom? Um Eu beijo que amo. também. Tchau.